Gostaria de chamar, então, portanto, Milene Laude Guedes para receber aqui a placa em nome da professora Simone Laude Guedes. Sou Marco Antônio da Silva. Aqui apertadinho. Parabéns. Professora Débora Brons, para receber a homenagem em nome da professora Eliane Cantarino. Boa noite a todos. A Eliane não pôde comparecer, mas ela mandou uma mensagem muito curta que ela gostaria que eu lesse. Então, se vocês me dão licença, é uma grande honra para mim poder representar a Eliane, que sempre foi uma mulher, uma grande referência para mim na antropologia, da qual me tornei parceira, como vice-coordenadora do Grupo de Estudos Amazônicos e Ambientais, grupo que ela coordena. E ela me pediu para que eu lesse, então, o pedido de desculpas por não poder estar presente hoje, né? Que eu vou ler agora. Gostaria de me desculpar à direção do CHIF, chefia do GAP, coordenação do PPGA, autoridades universitárias presentes e aos colegas da UF pelo fato de não comparecer à cerimônia dos 50 anos do CHIF, na qual muito merecidamente é feita uma homenagem a querida e queridos colegas da antropologia, Simone Cante e Melo, a qual me honra especialmente pela inclusão do meu nome. No entanto, quando fui comunicada do evento, já tinha me comprometido a participar das jornadas antropológicas do PPGA, da UFPA, na qual me encontro igualmente como visitante sênior. De certo modo, mesmo distante, estarei cumprindo os objetivos prospectivos assumidos na minha banca de titular do Departamento de Antropologia da UF, de dar continuidade às pesquisas no Baixo Amazonas e realizar a expedição Kudro ao alto do rio Trombetas e Erepekuru, 120 anos depois. Minhas pesquisas na região do Baixo Amazonas tiveram início em 1992, a partir do campus avançados da UF Oriximiná, no Pará. A experiência de trabalho de campo nos quilombos do Trombetas e Erepekuru criaram um diálogo e parceria continuada com outras situações de terras de quilombo no âmbito do Estado-nação, envolvendo uma rede de pesquisadores representados pela Associação Brasileira de Antropologia na luta pela defesa dos direitos constitucionais às comunidades de quilombo no Brasil, segundo a Constituição Federal de 1988. No período das pesquisas de campo, realizadas em Oriximiná, no Pará, nas décadas de 90 e 2000, fui identificada pelos membros das comunidades de quilombo como Madame Kudro, que viveu em 1898 e 1900, pela disposição de subir os rios encachoeirados e de cruzar informações no relatório do casal de viajantes com a presença de mocambeiros da fuga e seus antepassados. Atualmente pretendo, de certo modo, encarnar a personagem ao ser selecionada como visitante sênior no PPGA da UFPA, visando a realização desse projeto de expedição científica. Em tempos incertos, marcados pelo autoritarismo e destruição florestal sistemática, realizar essa travessia por não lugares pode representar uma forma de enfrentamento diante do risco de tornar-se nada, ao visibilizar lugares de memória nos quais ainda resistem outros modos de fazer, de criar e de viver. Professora Gisele Fonseca, para receber, por favor, em nome do professor Roberto Cante de Lima.
nós vamos às homenagens do Departamento de Ciência Política. Vou chamar a professora Maria Antonieta, por favor. Muito emocionante estar aqui presente depois de tanto tempo e ver o reconhecimento das autoridades do ICHIF, dos meus colegas que indicaram os professores homenageados, o professor Cláudio Faria, professora Arídia Abreu Silva, professor Eduardo Gomes e eu, Maria Antonieta Leopoldi. O que eu preparei aqui para falar, do ponto de vista da ciência política, é um pouco do retrospecto da história do ICHIF e da ciência política no ICHIF. Eu localizo 1964 e 68, em que nós vamos da Faculdade de Filosofia ao ICHIF como um período dos primórdios. Ele já foi tratado pelo professor Felipe Queirocan, pelo professor Melo, e, consequentemente, eu passo ao segundo período, que é 1968 e ICHIF, primeiros anos. A reforma universitária de 68, também mencionada aqui, leva à criação de institutos nas universidades. Deu-se desmembramento da Faculdade de Filosofia para vários institutos, e para o ICHIF foram os cursos de Ciências Sociais e História. Essa reforma universitária, em 68, pôs fim às cátedras vitalícias e criou os departamentos e institutos. Regulou o acesso à carreira docente através de concurso público e estabeleceu que a progressão na carreira docente estaria ligada à titulação acadêmica. Seguiu-se a reforma de 68, a regulamentação dos cursos de pós-graduação. Com a criação do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UF, formou-se também o Departamento de Ciências Sociais, englobando professores de Sociologia, Antropologia e Ciência Política. O curso de Ciências Sociais funcionou inicialmente na Rua Aurelino Leal, depois foi para a Rua Doutor Celestino e daí foi para a Reitoria, na época chamada de Cassino. Por volta de 69, foi para a Rua Lara Vilela, ocupando as dependências do antigo Colégio Pittencourt Silva. No final dos anos 70, o ICHIF passou para o prédio do Valonguinho, onde ficou por 2 décadas, até se transferir para o campus de Graguatá no início dos anos 90. O Decreto 477 de 1969 aposenta compulsoriamente vários professores universitários, pune estudantes e cria uma divisão de segurança e informação dentro de cada universidade pública para fiscalizar a atividade de professores e estudantes. Esse órgão foi mencionado aqui por vários professores e foi bastante atuante e impactou muito sobre a vida do ICHIF. Durante a ditadura, como já foi dito, o ICHIF conviveu com uma forte militância estudantil de esquerda nos seus cursos, e, ao mesmo tempo, com uma vigilância, censura e repressão da parte do aparato de segurança do regime ditatorial. 2 diretoras se destacaram nesse período dos anos 70. Maria Maia de Oliveira Berriel, que corajosamente defendeu professores acusados e enfrentou os agentes de segurança no campus e na reitoria, e, de outro lado, a professora Maria Helena Abreu, que fez o contrário, acusando e denunciando professores às autoridades de repressão. O professor Melo está aí conferindo. Outra fase, década de 70, consolidação do curso de Ciências Sociais no ICHIF. É o momento da formação de uma estrutura curricular do curso de Ciências Sociais. Até 1970, o currículo do curso de Ciências Sociais foi muito inspirado na sociologia e antropologia fluminenses, especialmente o professor Castro Faria, e nos cursos da USP. A partir de 70, já na Rua Lara Vilela,
O curso de Ciências Sociais cresceu a partir da contratação de jovens professores vindos dos recém-criados cursos de mestrado do IUPERJ, Cândido Mendes, e do Museu Nacional, UFRJ. Esses professores foram recrutados pela direção do IXIFE para as disciplinas de Sociologia, Ciência Política e Antropologia. As contratações da UF eram precárias e a categoria colaborador e auxiliar de ensino identificava o jovem professor contratado anualmente entre março e dezembro, sem 13º e sem férias. Os docentes vindos do IUPERJ eram ainda mestrandos e trouxeram para o currículo das Ciências Sociais a estrutura curricular do IUPERJ da época. O mesmo parece ter acontecido com os docentes vindos do Museu Nacional. Parece ter sido que deram estrutura às disciplinas de antropologia. Ainda nos anos 70, a UF fez concursos públicos para professores, pondo fim à categoria dos auxiliares de ensino. Esses professores que estão sendo homenageados hoje transitaram dessa condição de auxiliares de ensino para professores concursados. A partir daí, organiza-se em nível de política do ensino superior a carreira docente. Esta se estrutura em estágios de progressão crescente, valoriza-se o diploma de pós-graduação do docente e há uma melhoria salarial dos professores universitários. Bolsas de pesquisa do CNPq tornam-se acessíveis aos docentes, assim como bolsas de iniciação científica para os universitários. Não era difícil obter bolsas para estudar no exterior. Ainda que a universidade vivesse os tempos de ditadura, esta já começava a se desgastar, abrindo espaço para a militância estudantil. A despeito do regime autoritário, pode-se dizer que houve reforma da universidade, incentivo à pós-graduação e à pesquisa para os docentes, mobilização estudantil e do corpo docente, que é o período da formação da DUF, aqui mencionada, em 1978, e da Comissão do Pessoal Docente, CPPD. Nesse período, o IXIFE era formado por 3 cursos de graduação: Ciências Sociais, História e Psicologia. Somente o curso de História havia criado uma pós-graduação. Agora vamos para a década de 80. Transição democrática e formação dos departamentos por área. A alta inflação dessa década levou a uma mobilização do movimento docente, que lutou por salários e carreira. Concursos públicos e transferências aumentaram o número de professores no Departamento de Ciências Sociais. Muitos ex-alunos do IXIFE agora integravam o corpo docente nas 3 áreas do departamento. Em 1985, deu-se o desmembramento do Departamento de Ciências Sociais em 3 departamentos: Sociologia, Antropologia e Ciência Política. Todos atuavam atendendo os alunos do curso de graduação em Ciências Sociais e outros cursos que demandavam disciplinas complementares para seus currículos. Os docentes do Departamento de Ciência Política tinham formação em centros acadêmicos diversificados no país e no exterior. Alguns obtiveram titulação na USP, na UFRJ, mas a maioria deles tinha formação no IUPERJ, que, sem dúvida, deixou marcas na estruturação do departamento. Com o surgimento de associações de pós-graduação como a ANPOX, houve um engajamento dos docentes nessa associação que representou um campo para a divulgação de pesquisas acadêmicas em âmbito nacional. Com a disponibilidade de recursos para bolsas de pesquisa e iniciação científica pelo CNPq, programas de incentivo à capacitação docente, o chamado PICD, houve uma grande atividade de pesquisa de professores e alunos na década dos anos 80. Com a Constituinte de 87 e 88, o Departamento de Ciência Política chegou a ter cerca de 18 bolsistas de iniciação científica do CNPq, trabalhando em temas como o processo eleitoral de 86, de 89,
e acompanhando o processo constituinte. Professores do Departamento de Ciência Política também colaboraram com o esforço da UF de divulgar a política brasileira para a sociedade niteroiense, e foram vários os docentes que participaram dos encontros do UF Debate Brasil, que foram realizados na reitoria no final dos anos 80. Professores do departamento colaboraram com o IACS na elaboração de um vídeo documentário sobre o Estado Novo, Lembrai-vos de 37, que foi premiado na LASA, Latin American Studies Association. No final da década, um acordo entre a UF e a Universidade de Birmingham, no Alabama, Estados Unidos, levou 3 professores do departamento para lecionarem naquela universidade. A década de 90 foi uma fase de estagnação das universidades e formação da pós-graduação em Antropologia e Ciência Política. As ameaças do governo Collor de reformar a Previdência e o setor público deixou muitos servidores amedrontados, e houve um grande número de docentes que se aposentaram no início dos anos 90, não é? Tem gente acenando aqui. A política de austeridade, que respondia à alta inflacionária, suspendeu os concursos públicos para o magistério superior e substituiu as vagas geradas pelas aposentadorias pelos professores substitutos. O número de universidades públicas ficou estagnado, assim como o número de professores universitários. Enquanto isso, o ensino superior privado cresceu e incorporou a demanda existente de vagas. Se o curso de graduação em Ciências Sociais permaneceu estagnado, renovando-se apenas com professores substitutos e transferidos, as áreas da ciência política e antropologia, que tinham afinidade desde os tempos do Departamento de Ciências Sociais, começaram a estruturar um curso de pós-graduação interdisciplinar. Em 92, os 2 departamentos, Ciência Política e Antropologia, apresentaram à CAPES a proposta de um curso de pós-graduação interdisciplinar. O mestrado foi aprovado no ano seguinte e foi realizado o primeiro processo seletivo do curso de pós-graduação em Antropologia e Ciência Política em 1994. O ISCHIF contava, então, com 2 cursos de pós-graduação, História e Antropologia e Ciência Política. O Departamento de Ciência Política criou também, nessa época, uma empresa júnior de pesquisa, a Analítica, que fez vários estudos e treinou alunos de graduação para o mercado de pesquisa em ciências sociais. Vem agora a era Lula e a política para o ensino público superior, 2003-2010. Com o Plano Real em 94 e a estabilização da moeda nos anos que se seguiram, e a mudança de orientação do governo federal no período Lula, foi possível fortalecer a política para o ensino superior nas universidades federais. Com o programa Reúne, foram criadas inúmeras universidades no interior do país e deu-se a contratação de novos docentes através do concurso público. Visando a expansão de vagas nos cursos de graduação, o governo aumentou o volume de recursos para as universidades que puderam expandir sua área física, aumentar o número de cursos de graduação, realizar concursos públicos para incorporar docentes. Todos os estados da federação passaram a ter universidades federais. O número de alunos no ensino superior dobrou, assim como o número de docentes no ensino superior aumentou. As universidades investiram em obras para acomodar mais alunos. O impacto do Reúne no ISCHIF residiu na construção do bloco P, este bloco, o que possibilitou mais espaço para salas de aula e áreas administrativas dos cursos de graduação e pós-graduação do Instituto. Formaram-se novos cursos de graduação, como de Sociologia, de Antropologia, ao lado do já existente curso de Ciências Sociais. Muitos concursos públicos trouxeram uma renovação do corpo docente nos departamentos de Sociologia, Antropologia, Ciência Política, Metodologia e Filosofia. No campo da ciência política, muitas transformações tiveram lugar. O programa de pós-graduação em Antropologia e Ciência Política se dividiu em 2 programas disciplinares e o novo programa de pós-graduação em Ciência Política, o PPGCP, reestruturou seu mestrado em 2004,
e conseguiu, em 2006, criar o doutorado em ciência política. Uma parte do programa, a área de estudos estratégicos, se desligou, formando um programa de pós-graduação autônomo que passou a atuar fora do IXIF. Esse fato levou o PPGCP a uma nova reestruturação, que hoje consiste em 2 áreas de concentração: teoria política, pensamento político brasileiro, e Estado, sociedade e política internacional. Vários concursos renovaram a composição do Departamento de Ciência Política e dos 12 professores atuais, 7 são representantes de uma nova geração concursada ou transferida na última década. Eu vou parando por aqui, porque os tempos agora são, vocês viram que a gente tem tempos de fermentação e tempos de estagnação. Nós agora estamos vivendo tempos de desafios e de estagnação, mas essa retrospectiva histórica é para mostrar que os tempos se vão e vêm. Eu gostaria de chamar, portanto, aqui para receber as homenagens do departamento, do colegiado aqui do IXIF, professor Ari de Abreu Silva, professora Maria Antonieta, que já está aqui, professor Eduardo Gomes. E vou pedir ao professor Carlos Henrique que receba a do professor Cláudio Augusto. Gostaria de chamar agora, por favor, o professor Belintani, que vai falar os homenageados da filosofia. Quando somos tomados por algum sentimento extraordinário, convém aproveitar o ensejo para a confecção de um discurso condigno, pois quanta diferença há entre uma justaposição ajambrada de palavras que as duras penas tentamos empurrar adiante com a barriga e aquelas que afluem lépidas atrás das quais corremos sempre atrasados, desde que alguma filha de Mnemosine nos assopra as orelhas. Como de há muito se diz, o ser humano é um animal que tem discurso, e tem no sentido antigo de ter, não somente aquilo que nós temos unilateralmente, mas também como aquilo que nos tem. O ser humano é um animal que é tido pelo discurso. O sentimento extraordinário, no caso, é alguma coisa da espécie da honra, digamos, e da altivez correlata que costuma seguir no encalço. A altivez tem a ver com uma virtude do meio termo, igualmente apartada do vício da falsa modéstia e do vício da arrogância. A altivez é um contentamento totalmente compatível com a verdadeira modéstia e com o orgulho não arrogante. Contentamento e orgulho, no caso, pela honra de ter sido indicado pelos colegas do Departamento de Filosofia para esta homenagem, na companhia honrosa da professora Teresa Calomene e do professor Danilo Marcondes, numa cerimônia que é também homenagem à memória de nosso querido colega, o professor Fernando José Fagundes Ribeiro, filósofo de prol, que há um ano nos deixou para a nossa tristeza. O próprio exemplo do Fernando, quem o conheceu sabe que tudo que vou dizer adiante tem no exemplo dele forte inspiração, nos permite ver também outros níveis de contentamento e orgulho que nos inspira a celebrar o que celebramos nesse momento. O contentamento e orgulho de trabalhar com educação, de ser servidor público de uma república
ou pelo menos de ter a ideia de república no horizonte utópico, de ocupar-se de filosofia, de estar na vizinhança teórica das ciências humanas, que se consuma na vizinhança institucional do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, de estar, enquanto artífice da filosofia, na vizinhança dos outros artífices humanos, como a arte propriamente dita, a técnica e a ciência em geral. Aliás, se do ponto de vista do objeto cabe distinguir as ciências humanas das não humanas, do ponto de vista do sujeito, toda ciência é humana, fato que confere certa ascendência àquelas que, ademais, tomam o humano por objeto. Contentamento e orgulho de integrar o complexo que é a Universidade Federal Fluminense, um complexo público, popular e democrático, só para dizer a palavra povo 3 vezes, 2 no latim e 1 no grego. Uma universidade parece um lugar ímpar, em que tudo isso, filosofia, ciência, arte, técnica, recebe uma guarda e um tratamento todos especiais. Limitados, certamente, à especificidade de sua abordagem, mas poderosos de seu poder específico e abrangentes no mesmo limite dessa especificidade. Mas tudo isso, justamente por ser artifício, não goza da inércia ontológica própria do ente natural. Ainda que o hábito e a tradição tenham o poder de conferir ao fenômeno cultural certa estabilidade análoga à da natureza, em última instância, ele é artifício e está sempre por um fio, se não for sempre de novo forjado para vir à tona, como o ente natural vem à tona espontaneamente. O que uma geração conquistou como patrimônio cultural não se transmite naturalmente à geração vindoura, mas depende de um esforço, explícito ou implícito, de moldar, desde a estaca zero, sempre de novo, as almas plásticas das crianças, conforme este ou aquele enquadramento conquistado. É somente nesse sentido que os antigos diziam ser a paideia uma segunda natureza. Paideia, de pais, paidós, criança, é o nome grego que verte normalmente educação, mas também uma série de outros termos caros a nós, como cultura e civilização. O processo de transmissão do legado e de recepção da herança desta segunda natureza difere substancialmente daquele próprio à primeira, e, em certo sentido, vai até na contramão de sua inércia. E, convenhamos, no caso do ser humano, essa segunda natureza é que é a primeira, pois até suas potências biológicas são atrofiadas ou sobredesenvolvidas histórico-culturalmente. Assim, aquilo que talvez pudéssemos chamar de conquistas da civilização não tem nada de conquistado e está sempre por conquistar. São bons exemplos disso o Pacto Internacional em torno dos Direitos Humanos no pós-guerra e o Pacto da Constituição de 1988 no Brasil pós-ditadura. Pensávamos que a invenção do futuro poderia partir de sua base consensual estabelecida. Qual nada? Não há progresso automático. É verdade que a própria ideia de progresso é problemática o suficiente para que o pendor progressista não seja também problemático. Mas ainda que suspendamos o juízo quanto a ser o desenvolvimento da história uma melhora, um progresso, ou uma piora, uma decadência, e o mais provável é que sempre seja ambas as coisas misturadamente conforme o manuseio do critério, há em todo caso um sentido que se percorre inexorável e irreversível. Livre de qualquer amarra metafísica, é verdade, mas inexorável e irreversível no seu puro acontecer, uma vez que não é possível dar por não acontecido aquilo que aconteceu. E as etapas desse percurso não se desdobram umas das outras de qualquer maneira ou em qualquer ordem. O caráter inexorável e irreversível do processo é a base real que justifica o posicionamento político e acadêmico dito progressista. Ora, o Ocidente não é nada que se possa abençoar ou amaldiçoar em bloco, tampouco a modernidade, mas a essa altura dos acontecimentos não é possível deixar de reconhecer que sejamos, de bom ou mau grado, ocidentais e modernos. A crítica à modernidade clássica, ao ideal iluminista, ao positivismo ingênuo, já foi operada por dentro da tradição, mas sempre no sentido de alargar a sua compreensão. Posicionar-se intelectualmente aquém da noção de modernidade, do direito moderno pós-beccaria, do Estado democrático, da ciência moderna fundada na empiria, da pedagogia moderna fundada na ciência, é gratuito e irracional reacionarismo. O mérito da ciência é exatamente o comedimento, saber de saída dos limites de seus recortes conceituais,
dos limites dos seus métodos, dos limites do seu aparato natural de percepção, dos seus instrumentos de ampliação da percepção, de sua capacidade cognitiva, da linguagem usada para comunicar o conhecido, dos seus pressupostos teóricos, dos seus condicionamentos históricos, de seus condicionamentos psíquicos, conscientes e inconscientes, e ainda assim pôr-se a perscrutar o que, do real, se fizer fenômeno, submetendo sempre a validade momentânea de suas teses ao crivo intersubjetivo da comunidade acadêmica mundial, melhor antídoto às narrativas arbitrárias, ao achismo mistificador, ao enviesamento farsesco, à mania idiosincrática camuflada de filosofia. Quem diz o que é ou não? A questão ontológica do é também a questão retórica e de filosofia da linguagem por causa do diz, e também questão social e de disputa do poder político por causa do quem. Daí provém o contentamento e orgulho de trabalhar com educação e de viver na vizinhança da ciência, laborar na guarda e na transformação do legado histórico do discurso civilizacional, esse artifício mais real que a própria natureza, pelo qual o ser humano do presente compreende o que é e o que não é. Todavia, ainda que eu elogio a educação e a ciência, e a educação pela ciência, seja ipso facto elogio à filosofia, esse ancestral amor do ser humano a tudo que possa significar sabedoria, cabe também um elogio específico a essa disciplina em sua irredutibilidade. Para esse fim, vale mencionar rapidamente umas historinhas do filósofo por antonomasia, o ateniense Sócrates. A primeira encontra-se no diálogo platônico Eutífron, que se passa no dia em que Sócrates vai ao tribunal receber a notificação de que estava sendo formalmente processado por Meleto, Âmito e Nicon, sob a acusação de ser um corruptor da juventude e um inventor de deuses novos diferentes dos da tradição. Sim, senhoras e senhores, o maior benfeitor da juventude, pois lhe ensinou a necessidade de exame autônomo de todo o conteúdo recebido de modo heterônomo, foi processado, condenado, preso e executado por corrupção da juventude. Também não podia faltar, da parte dos fariseus e falsos moralistas de então, algum muxoxo no campo da teologia, campo que, pela própria natureza, mereceria o máximo comedimento gestual e verbal, mas onde exatamente os falsos moralistas gostam de se refastelar e deitar falação. Mas voltemos ao diálogo. Pois bem, lá para as tantas, Sócrates propõe uma distinção a seu interlocutor. Eutífron, diz ele, se acaso estivéssemos engalfinhados numa querela acerca do peso de um objeto, não seria mais prudente que cessássemos a cólera recíproca e, reconciliados, deitássemos o objeto sobre uma balança? Mas, como para nem todo tipo de problema há fita métrica, e esse é o caso do justo e do injusto, do belo e do feio, do bem e do mal, convém guardar nossa energia investigativa e argumentativa para esse outro tipo de debate. A distinção é ótima, pois ao mesmo tempo em que escarnece daqueles que tergiversam em torno da parte da realidade que se deixa reduzir à objetividade, também lembra que há outra parte da realidade que não se presta a essa redução, e nessa hora a ciência empírica precisa ceder à vez à filosofia especulativa. Ok, estamos agora em outro diálogo platônico, o Críton, que se passa na cadeia quando Sócrates já estava preso. Impossível resistir à piada, senhoras e senhores, desculpem-me, mas é que não consigo não imaginar a cena de Meleto, Caterva, tentando fazer troça de um Platão ou de um Xenofonte. Sócrates está preso, Nefelibater. Abre parênteses. Notemos que hoje, após mais de 2 milênios, os textos de Platão e Xenofonte ainda estão nas prateleiras mais gloriosas da Biblioteca do Ocidente, enquanto que de Meleto apenas restou o dado biográfico que é o opróbrio de ter antecipado a morte do maior filósofo da história. Críton tenta convencer Sócrates a fugir da cadeia e refugiar-se na Tessália, uma vez que o dilema em questão era viver ou morrer. Sócrates desloca o dilema e pergunta ao amigo, Críton, o que importa nessa vida é simplesmente viver ou viver bem? Sócrates era assim, respondia uma pergunta com uma pergunta mais radical. Daí que nenhum filósofo digno do nome esperará uma resposta cabal e definitiva para a questão de saber o que seja viver bem. Mas, doravante, a questão está posta na mesa e recusada está a ideia de que ao humano baste uma subsistência meramente biológica, indigna de sua humanidade, lastreada de elaboração simbólica de sentido.
Bem viver, em grego, eudzem, substituível por eupratein, bem-estar, ou por eudaimonia, felicidade, é assunto de uma outra conversa de Sócrates num outro diálogo platônico, o Eutidemo. Após estabelecer que a felicidade é o fim último da existência de todo indivíduo, a qual se alcança pela posse de bens, Sócrates começa a enumerar esses bens conforme o entendimento comum mais intuitivo. Saúde, riqueza, beleza, força física, destreza espiritual, amigos, família, boa fama, boa sorte, mas eis que em algum momento o fluxo de evidência se interrompe na suspensão socrática. Afinal, não basta a simples posse de bens, é preciso fazer uso deles. E não basta fazer uso deles, é preciso fazer bom uso deles. Claro, se for para fazer o mal, é melhor não ter dinheiro, é melhor não ter saúde, nem força física. Um bem é um mal, se não for bem utilizado. E como saber utilizar bem um bem? Quem sabe? Eis a questão. Sócrates não sabe, ninguém sabe, mas Sócrates sabe que é uma questão de saber, de sabedoria, e embora não a tenhamos, podemos amá-la e moldar nossas vidas no sentido desse amor. O amor à sabedoria é a filosofia, dilo o próprio nome. Faina infinita, mas um dos traços mais fundamentais desse ser finito que é o ser humano. Por isso a filosofia é a mais antiga das disciplinas e também sempre a mais atual. Se não, vejamos. Um dos problemas mais evidentes do nosso mundo, ninguém vai negar, é a desigualdade social indecente. É urgente garantir aos 7 bilhões, ou mais de 7 bilhões de seres humanos que perambulam pela face da Terra, um padrão minimamente digno de usufruto e consumo de bens. Mas há também uma encrenca do nosso mundo, não menos evidente, a insustentabilidade do padrão de produção e consumo que trata a Terra e os outros seres não humanos que coabitam a Terra como se fossem simples reservas de recursos em prol de um bem-estar, cujo bem parece carecer urgentemente de exame filosófico. Aliás, a própria filosofia na qual se baseia o Ocidente parece carecer urgentemente de exame filosófico. É provável que a Europa, após colonizar o mundo por várias razões e a pretexto de civilização, e tornar, enfim, sua medida planetariamente hegemônica, não sem deixar atrás de si um rastro de sangue vergonhoso, tenha de vir, enfim, a aprender exatamente com as filosofias dos povos colonizados um conceito mais decente de civilização. A tecnologia, oriunda da ciência teórica, oriunda da filosofia, nunca produziu tantos bens. No entanto, a máquina não liberou as pessoas do trabalho aviltante em prol do tempo livre e do ócio criativo, como era de se esperar. A internet não aproximou as pessoas, muito pelo contrário, nem gerou uma consciência nova de fraternidade cosmopolita. O WhatsApp não nos deu mais tempo, ao contrário, roubou o pouco de tempo que ainda tínhamos há alguns anos. A não mais mera passividade do receptor de notícia não gerou mais democracia, a esperada transparência do fato de tudo poder ser gravado e filmado a qualquer momento por todos em alta resolução não gerou mais verdade e mais consenso em torno das verdades compartilháveis, gerou mais falsidade e mais dissenso, e não o dissenso benfazejo próprio de contextos complexos, mas o dissenso mórbido às raias da irracionalidade, capaz de ameaçar destruir, em poucos golpes, um patrimônio cultural construído ao longo de muito tempo. Nunca a tecnologia produziu tantos bens e nunca tivemos um horizonte de futuro tão estéril em utopias e tão prolífico em distopias. O enfrentamento dessas encrencas é tarefa posta a todos, mas não há dúvida de que a universidade pública joga aí um papel fundamental. Também no âmbito de nossa gigante e pujante universidade, sabemos bem em que porta bater caso precisemos do projeto de uma ponte, do tratamento de uma doença, de uma consultoria jurídica, de uma assistência social, de um apoio psicológico, de mapas, de gráficos e de estatísticas e um monte de outras coisas importantíssimas para a vida atual. Pois nós da filosofia gostaríamos de dizer aos colegas das outras áreas que no contexto desse gigantismo e pujança, que por si só orgulha toda a comunidade niteroiense, fluminense, brasileira, latino-americana e mundial, que aqui também habemos filosofia. A porta de nosso templo, ou ginásio, ou jardim, permanece franqueada a quem do povo brasileiro e da cosmópolis quiser se juntar à tarefa de compreender o passado de onde proveio toda a parafernália odierna,
Quais as respostas sempre parciais e merecedoras de crítica os humanos do passado deram às questões de princípio, que sempre retornam, questões refratárias ao tratamento empírico e à manipulação técnica, a partir do que talvez haveremos de colaborar para a formação da seiva utópica, da paideia capaz de gestar a sabedoria necessária à invenção do futuro. Excelentíssimo senhor vice-reitor, senhora diretora, senhor chefe, um baita orgulho de ser UF, um baita orgulho de ser do ISCHIF da UF, um baita orgulho de ser da filosofia do ISCHIF da UF. Muito obrigado.